Olá, turma! Nessa aula 14, a gente vai entender agora um pouquinho sobre a nomenclatura dos fenóis. Os fenóis, eles parecem com os álcoois, né? Porque eles apresentam o grupo hidroxila, porém a grande diferença é que no álcool a hidroxila está ligada a um carbono saturado, né? Um carbono sp3. E o fenol não, a hidroxila está ligada a um aromático, a um anel aromático, tá? Então, os fenóis, eles vão ser grupos, né, funcionais, onde existe a presença de uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. Em relação à acidez, os fenóis são mais ácidos do que os álcoois, porque ele tem aqui, ó, três ligações π dentro do anel que sofrem ressonância e que conseguem estabilizar a base conjugada, tornando então o fenol mais ácido quando comparado a um álcool, certo? Geralmente os fenóis eles são sólidos, cristalinos, são tóxicos e pouco solúveis em água, tá? O grupo funcional se chama fenol, mas a estrutura mais simples desse grupo funcional também se chama fenol, mais conhecida popularmente como fenol. Pode ser chamado de ácido carbólico, ácido fênico e também hidroxibenzeno, né? Porque você tem uma hidroxila, então é um hidrox ligado ao anel benzeno. Então, esse hidroxibenzeno aqui, ele é bastante corrosivo, a gente usa muito no laboratório também, tá? Então, ele é corrosivo, ele é irritante nas membranas mucosas, se ingerido ou inalado, pode ser fatal, causa queimaduras, tá? E, principalmente, ele é cancerígeno. Então, tem que ter muito cuidado ao utilizar o fenol no laboratório. Então, sempre que utilizar dentro da câmara, né, de exaustão. Aqui a gente tem, por exemplo, também de um fenol, né, ó, com duas hidroxilas ligado ao anel aromático, a dopamina, que é um neurotransmissor que as pessoas, quando têm a doença de Parkinson, têm deficiência dessa dopamina no corpo. Como é a nomenclatura dos fenóis? Então, os fenóis, a gente vai fugir um pouco, né, daquela nomenclatura que a gente vinha vendo dos hidrocarbonetos, e agora a gente vai utilizar como regra geral, e é uma regra da IUPAC, a gente vai usar o nome hidrox na frente do composto, como um prefixo, né, e adicionar o nome do hidrocarboneto. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Eu tenho o fenol, que a gente já conhece, que ele vai ser chamado de hidroxibenzeno, que é um hidroxi, ó, seguindo aqui, e o nome do hidrocarboneto é benzeno, então vai ser hidroxibenzeno. Mas aí o PAC também aceita o nome de fenol. Os fenóis, a gente vai ficar um pouco confuso, porque tem várias nomenclaturas que podem ser utilizadas, tá? Então, também são aceitos benzofenol, ácido fênico e outras. Aqui, agora, quando você tem dois anéis, o nome desse composto com dois anéis se chama naftaleno. Então, você vai dar o nome do hidrox e mais do hidrocarboneto. Então, hidrox naftaleno ou alfa-naftol. Pode ser chamado também de naftalenol ou de 1-naftalenol. Pronto. Vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente praticar um pouco dessa nomenclatura, tá? Então, aqui agora a gente tem exemplos de fenóis que são substituídos, né? Que tem substituintes no anel aromático. E aí, como é que eu vou fazer agora? Então, a primeira coisa quando tem um substituinte é que você vai numerar a cadeia carbônica. E assim como lá nos álcoois, quem tem o grupo hidroxila vai ser o carbono 1. Então, aqui nos fenóis é do mesmo jeito. Quem está com o grupo hidroxila vai ser aqui, ó, o carbono 1. Quem vai ser o carbono 2? Você tem aqui, ó, essa opção de ser o carbono 2 ou essa opção de ser o carbono 2. Você vai vir pelo sentido em que você vai encontrar o primeiro substituinte. Então, o carbono 2 vai ser esse carbono que tem a metila. Então, essa é a ordem de numeração.
2. Aqui vai ser o 3, 4, 5, 6, tá? Então, você vai ter que dizer agora o nome do substituinte. Então, você vai dizer que no carbono 1, você tem um hidrox. No carbono 2, você tem uma metila ou metil. E o nome para esse composto vai ficar 1 hidrox, 2 metil, benzeno, tá? Porque o nome do hidrocarboneto é benzeno. Essa é uma forma, mas você pode fazer outra forma. Deixa eu apagar aqui. Bom, a gente já viu que esse composto aqui todinho, né? A hidroxila junto com o anel aromático é chamado de fenol. Então, eu posso simplesmente dar o nome, numerar, colocar o número do localizador do meu substituinte, que é o metil, e dar o nome de fenol. E aí ficaria 2-metil, no carbono 2 eu tenho metil, fenol, certo? Para o segundo exemplo, então, numera de novo a cadeia carbônica, aqui vai ser 1, 2, e no 3 você vai ter um substituinte. Que substituinte é esse? Com um carbono, 2 carbonos, aqui a gente está falando do etil. Então, você vai dizer que no carbono 1 tem um hidroxila e no carbono 3 tem um metil. E aí vai ficar 1 hidrox, 3 etil, benzeno. Ou, utilizando o nome fenol na nomenclatura, você vai chamar de 3-etil fenol. Terceiro exemplo, agora a numeração vai ficar 1, 2, 3, 4. O substituinte está no carbono 4. Que substituinte é esse? Que você tem um CH ligado a 2, CH3. Aqui a gente tem o isopropil. Então, no carbono 1, você tem o hidrox. E no 3, você tem o isopropil. O nome vai ficar 1 hidrox, 4 isopropil, benzeno. Ou, utilizando o nome fenol, você vai dizer que no carbono 4 tem o isopropil, fenol. 4 isopropil, fenol. Para esses mesmos compostos do slide anterior, a gente pode ainda utilizar outra nomenclatura, tá? Essa outra nomenclatura também está relacionada com a posição dos substituintes. Eu não sei se vocês lembram, no ensino médio, que quando a gente falava de anéis aromáticos, a gente falava muito desses prefixos. Orto, que é representado pela letrinha O, meta pela letra M e para é representado pela letra P pequena. Não sei se vocês lembram, mas esses termos, esses prefixos são muito utilizados quando a gente aborda os aromáticos. E o que eles significam? Eles significam a posição dos substituintes. Por exemplo, aqui a gente sabe que as hidroxilas são consideradas o carbono 1. Então, em relação ao carbono 1, qual posição está o meu substituinte? Como assim? Aqui eu tenho uma hidroxila que está no carbono 1 e eu tenho um substituinte no carbono 2. Então, essa relação de substituição 1, 2, ela vai ser chamada de orto, independente do substituinte. Se eles são vizinhos, ó, e a relação aqui, ó, é 1, 2, ó, essa relação 1, 2 é chamada de orto. Aqui eu já tenho 1, 2, 3. A minha relação agora é 1, 3. Quando eu tiver essa relação 1, 3, ela vai ser chamada de meta. E no terceiro exemplo, a minha relação da posição aqui é 1, 4. Quando a relação for 1, 4, a gente vai chamar de para. Então, para os fenóis, em vez de colocar hidroxila está no 1, metila está no 2, eu posso simplesmente dizer orto, porque você já sabe que vai ter uma relação do tipo 1, 2. Eu não preciso usar o número, eu vou usar apenas o prefixo, certo? Então, e aqui a gente vai usar o nome fenol. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui um fenol, ó, isolado aqui o fenol.
E eu sei que a minha relação aqui é orto. Então, o nome desse composto vai ser orto. No carbono 2, eu tenho metil. Vai ficar ortometilfenol. Ou simplesmente colocar o O, que significa orto, certo? Em relação ao segundo composto, o substituinte aqui é um etil. Então, eu vou usar meta-etilfenol ou M-etilfenol. E aqui no terceiro, a gente tem, de novo, o isopropil. E a relação é 1,4. Então, essa relação 1,4 é para. Vai ficar para isopropilfenol ou P-isopropilfenol, certo? Então, preste atenção que eu já passei para vocês 3 nomes, 3 nomenclaturas que são aceitas pela IUPAC e que são utilizadas para representar o mesmo composto, tá? Vamos então resolver um exemplo aqui de um anel que tem 3 substituintes, né? A hidroxila, o grupo hidroxi e mais 2 outros substituintes. Então, primeiro, aqui está repetido. A primeira coisa que a gente vai fazer é numerar a cadeia. Então, a gente já viu que o carbono 1 vai ser o que está ligado à hidroxila. Esse é o carbono 1. Então, eu tenho essa opção de chamar a hidroxila vai ser 1, e eu vou começar por esse lado, onde eu já tenho aqui um grupo metila no carbono 2, e assim vai, seria. Mas eu tenho como numerado pelo outro lado. Seria aqui o carbono 1, aqui o carbono 2 e aqui o carbono 3. Em azul, a primeira ramificação substituinte seria apenas no carbono 3, enquanto que em vermelho eu já teria no carbono 2. Então, eu vou numerar mais próximo da ramificação. Então, vou apagar o azul porque não é a numeração correta. A numeração correta vai ficar aqui carbono 4, 5 e 6. Segunda coisa, você vai identificar os seus grupos substituintes. Então, eu observo que aqui no carbono 2 eu tenho o substituinte metil. E no carbono 5 eu tenho um substituinte com 3 carbonos. Então, 3 é prop. Então, eu tenho aqui o propil. E no carbono 1 eu tenho o grupo hidroxi. Então, agora é só juntar tudo e dar nome ao composto. Vou começar pelo prefixo, que é o hidroxi. Então, vou dizer aqui, ó, carbono 1, eu tenho o hidroxi. Depois eu venho o metil e o propil. Vou colocar em ordem alfabética, tá? Então, no carbono 2, eu tenho um metil. No carbono 5, eu tenho um propil. Vou botar um traço e colocar aqui embaixo. E, por último, o nome do hidrocarboneto, que é benzeno, certo? Então, 1 hidróxido, 2 metil, 5 propil, benzeno. Ou eu posso também isolar aqui a hidroxila com um anel aromático, que o nome disso daqui é fenol, e dizer que no carbono 2 eu tenho uma metila e no carbono 5 eu tenho uma propila. E aí eu ficaria com o nome 2 metil, 5 propil e usaria por último o nome fenol, certinho? Por último, vamos fazer mais um exemplo. Então, esse exemplo eu vou usar para lembrar vocês como numerar a cadeia carbônica, tá? Então, hidroxila é 1, 2, 3. Por esse lado é uma opção. Pelo outro lado, você tem 1, 2, 3. E agora tá igual. Você tem ramificação desse lado no carbono 3, desse lado também no carbono 3. Como é que você vai decidir? Tanto faz? Não. Você vai olhar o nome dos substituintes, certo? Aqui você tem, ó, um etil.
e desse outro lado você tem um metil. E vai por ordem alfabética. Quem é que vem antes? O E vem antes do M. Então, a numeração correta vai ser seguindo a ordem alfabética. Então, vai ser essa aqui em vermelho, certinho? Então, vou apagar aqui a em azul. E a numeração vai ficar 4, 5 e 6. Então, a gente tem aqui, ó, carbono 1, hidrox. Aí, vamos em ordem alfabética. Carbono 3, tenho etil. Carbono 5, tem uma metila, então vai ficar metil. E o nome do hidrocarboneto é benzeno. Ou, isola aqui o fenol e escreve que no carbono 3 você tem etil, no carbono 5 você tem metil e escreve o nome fenol.